Olá! O sistema de impostos do Brasil está passando, olha, por uma das maiores transformações da sua história. É uma mudança fundamental na maneira como o consumo é tributado e ela vem com uma promessa central: simplificar as coisas. Então vamos juntos desvendar o que são esse tal de IBS e a CBS. Para a gente entender o tamanho e a importância dessa reforma, primeiro a gente precisa responder uma pergunta que, nossa, muita gente já deve ter se feito. Por que era tão difícil entender os impostos no país? Essa complexidade toda não era por acaso, viu? E ela gerava um bocado de problemas. Vamos entrar agora no que a gente pode chamar, sem exagero, de labirinto tributário. O sistema de antes era uma rede toda confusa de regras e tributos que acabava impactando todo mundo, desde as grandes empresas até o consumidor final. O coração do problema estava justamente nessa verdadeira sopa de letrinhas. A gente tinha 5 tributos principais só sobre o consumo. O ICMS, que era o estadual, o ISS, municipal, e ainda tinha o IPI, o PIS e a COFINS, que eram federais. Imagina só, cada um com suas próprias regras, alíquotas diferentes, era um verdadeiro quebra-cabeça que só tornava tudo mais caro e complicado. E qual era o resultado disso tudo? A economia acabava sendo muito prejudicada. Essa confusão toda criava o que a gente chama de distorções, aumentava os custos para as empresas e, no fundo das contas, tornava o ambiente de negócios no Brasil, assim, bem mais difícil. Para uma pequena empresa, por exemplo, o custo só para conseguir ficar em dia com os impostos já era enorme. Era claro que a gente precisava de uma saída. E essa saída veio na forma de uma nova legislação. Então, vamos sair do problema e ir para a solução, que basicamente redesenha por completo o cenário dos impostos sobre o consumo aqui no país. É esta lei complementar que redesenha o sistema. E o ponto mais importante aqui é entender que não se trata de um pequeno ajuste, não. É uma reformulação completa. Ela institui um modelo totalmente novo para tentar corrigir as falhas do sistema antigo e trazer mais clareza e eficiência. E bem no centro dessa mudança gigantesca, a gente encontra duas novas siglas que, com certeza, vão se tornar muito comuns no nosso dia a dia. Vamos então conhecer o IEBS e a CBS, que são os verdadeiros pilares do novo sistema. E aqui, olha que legal, a gente consegue ver o poder da simplificação em uma única imagem. Aquela confusão toda de 5 tributos, ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, está sendo substituída por apenas 2. Fica bem claro qual é o grande objetivo, não é mesmo? Simplificar. O primeiro deles é o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. A ideia dele é unificar o ICMS dos estados e o ISS dos municípios. E a grande novidade é que a gestão dele vai ser compartilhada, o que significa que estados e municípios vão ter que atuar juntos na administração desse imposto. O segundo é a CBS, a Contribuição Social sobre Bens e Serviços. Essa vem para substituir o PIS e a COFINS e é de competência federal. Juntos, o IBS e a CBS formam o que os especialistas chamam de IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. É um modelo, aliás, que já é usado em muitos países e que basicamente tributa o consumo de uma forma mais unificada. Mas essa reforma vai muito além de só reduzir o número de impostos, viu? Existe um princípio, uma ideia fundamental por trás dela que guia todo o novo modelo: o poder da neutralidade. O artigo 2º da lei traz esse conceito que é a chave de tudo, o princípio da neutralidade. O texto diz que os novos tributos têm que evitar distorcer as decisões de consumo e a organização da atividade econômica. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? De um jeito bem simples, neutralidade significa que o imposto não deve ser um fator decisivo na hora de uma empresa, por exemplo, escolher onde vai se instalar, que insumos vai comprar ou como vai organizar sua produção. O objetivo é que as decisões sejam tomadas com base na eficiência econômica e não pensando em qual arranjo vai pagar menos imposto. Isso, em tese, tende a deixar a economia bem mais produtiva. Claro que uma mudança desse tamanho não acontece da noite para o dia. A implementação da reforma foi toda planejada para ser um processo longo, gradual, justamente para que a economia e as empresas possam se adaptar. Esse cronograma aqui mostra as principais etapas. Tudo começa em 2026, com a fase de teste. Aí, a partir de 2029, os impostos antigos começam a diminuir, enquanto os novos aumentam aos pouquinhos. O processo todo só se completa lá em 2033, quando o sistema antigo vai ser totalmente extinto e o novo vai estar funcionando a todo vapor. Com essa promessa de simplificar, de eliminar distorções e aumentar a eficiência, essa reforma tem um potencial enorme de ser um marco para o país. A grande questão que fica é: será que estamos, de fato, no início de uma nova era para a economia brasileira? Bom, a resposta para isso só o tempo vai dizer.